Bom, esse é o trabalho 2 e eu vou começar por enquanto descrevendo o código, né? Então aqui temos as bibliotecas que eu incluí, aqui as cores que eu utilizei, aqui os protótipos das funções que eu utilizei, aqui os contadores de pontos, né? Quando um jogador A ou B marca o ponto, né? Começa com 0. Aqui temos a função principal, na qual ela já vai me dar as matrizes, né? De A, a matriz de B, vai me dar mais duas matrizes, que é a matriz em que o jogador vai jogar o tabuleiro, né? A que ele vai atacar será a do player, né? E não a do A, pois a do A é a que o jogador A vai inserir. E a matriz player A é a que vai ser impressa, né? Porque senão, se eu imprimir logo a do A, vai revelar todos os navios. Bom, aqui temos o menuzinho, né? Que ele vai pedir um scanf. Caso ele vai entrar nas funções alocar navios, depois não alocar navios do jogador B. Caso 2, ele vai iniciar o jogo, né? E caso 3, ele vai dar um kit. Aqui temos a função da matriz de A, que eu passei por parâmetro char A. Então aqui na verdade é a função só para imprimir a matriz, tá bom? Ela vai imprimir a matriz que o jogador inseriu sempre quando ele termina de inserir uma classe de navios. Da mesma forma tem uma função que só imprime a matriz B. Então toda vez que o jogador B terminar de inserir uma classe de navios, ela vai ser impressa. Temos aqui alocar navios, que é quando o jogador A foi colocando os enderecinhos, né, para ele colocar os navios dentro da matriz. Então ele vai colocando aqui os endereços dentro dessa matriz e ele vai passando esses endereços para a impressão da matriz. Então a impressão da matriz e a função que eu coloco os navios são distintas. Da mesma forma para o B, né? A função que eu coloco os navios de B é diferente das funções que eu imprimo os navios de B. Daí, dessa forma, sempre que eu colocar, ele vai chamar a função imprimir, eu termino de colocar uma classe de navios, chama a função da matriz para imprimir, imprime de novo. Uma facilidade que a gente tem com isso. Aqui a gente tem iniciar o jogo, em que ele vai pedir, né, para o player A inserir uma linha e uma coluna. Daí ele vai analisar, né, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a matriz do player A e vai igualar com a matriz de B, que B inseriu. Né? Então ele vai pegar somente uma coordenada e colocar na matriz do player A. Vai pegar uma do B e colocar na do A. Quando, né, caso, por exemplo, o endereço que ele pegou de B e colocou na player A seja diferente dos navios, ele vai colocar como X, né, para marcar que está errado. Logo após, ele vai chamar a matriz de player A, qual vai imprimir essa matriz. Após impressa essa matriz, que ele mesmo selecionou, se tiver um acerto, ele vai imprimir a letrinha do navio, vai colocar lá que você acertou. E caso ele tenha errado, vai imprimir você errou, né? Logo após isso, ele volta e manda e passa a vez para o B. Então aqui eu chamo iniciar o jogo B, né? O final. Ó, iniciar o jogo B é praticamente idêntico ao de A, logicamente com as matrizes invertidas, né? No lugar aqui onde eu tinha o player A, agora é B. No lugar onde tinha B, agora é A. Então ele pega uma coordenada que o jogador A inseriu, joga somente essa coordenada para a matriz de B. Ele vai verificar se tiver algum naviozinho. Ele vai colocar a letrinha do navio, senão ele vai colocar um X porque eu errei, né? Foi um tiro na água. Vai imprimir então essa matriz, vai exibir para mim a matriz impressa e vai iniciar o jogo. Certo? Aliás, vai passar a vez para o A novamente. Então fica sempre como se fosse um ping-pong. Né? Ele vem, imprime e depois ele passa a vez para o A. Aí ele volta para o A, vem, checa todas essas condições. Logicamente, se o contador deles, né, for menor que 20,
porque 20 é a pontuação máxima, né? As coordenadas máximas de navios que se pode atingir. E passa para o B e fica nisso até que um deles tenha ganhado, né? Aqui é para imprimir a matriz secundária. Então, a matriz de player A vai imprimir essa matriz, né? Veja que toda vez que ele chegar numa coordenada da matriz que for igual a um navio, ele vai incrementar o ponteiro, né, o contador de A, e de igual forma na função da matriz do player B. Quando chegar a vez de um navio, ele vai dar uma incrementada, né, na variável do ponteiro que está descrita como variável global, de forma que quando ela atingir 20, esse jogador vai ganhar, ó. O player B venceu, né? Então, tem um if aqui, ó. Se o ponto B for menor que 20, ele vai realizar tudo isso. Do contrário, ele vai imprimir que o player venceu, né? Vai voltar para o menu, né? E vai encerrar o meu joguinho. Vamos então lá mostrar como esse código funciona na prática. Aqui temos o nosso menu. Vamos alocar o navio. O jogador A se prepara e vamos inserir os seus 4 submarinos. Então, eu vou dar algumas coordenadas aqui. Daí ele vai me imprimir a que eu acabei de colocar, vai pedir, vamos inserir seus 3 contra-torpedeiros. Então vamos lá. Deixa eu continuar aqui na ordem para a gente economizar tempos. 4, 0, 6, 0. Imprimiu de novo, então ele colocou aqui os submarinos, os contra-torpedeiros, agora os 2 navios tanque. Vamos lá, 7, 0 e 8, 0. Colocou aqui, certo? No 7.0, que é o início, e mais 2 para o lado. E no 8.0, agora o porta-aviões, que vai ser no 9.0. Perfeito. Essa é toda a minha matriz pronta. Agora a gente espera 5 segundinhos. Ele fala jogador B, se prepara, né? Para o jogador B não ter a possibilidade de ver a matriz pronta de A. Então, o jogador A inseriu, vai limpar. E após ter limpo o console, vai pedir para o jogador B. Vamos inserir seus 4 submarinos. Eu vou colocar os mesmos endereços, tá? Para que a gente economize tempo. Aí. Claro que poderia ser qualquer endereço. Por exemplo, 74, 84, por exemplo. Olha lá, qualquer endereço ele aceita, né? Desde que não exceda, lógico, o limite dos navios, né? Se tentar colocar ele, por exemplo, aqui, né? Como ele tem um comprimento 3, ele não vai aceitar. Agora o porta-aviões. Perfeito, imprimiu a matriz de B. Vamos aguardar para que a gente possa iniciar o jogo. Ele volta para o meu menu. Eu clico em 2 para iniciar o jogo. Player A, insira uma linha de 0 a 9 para atacar o player B. Então eu vou inserir a linha 0, 0, por exemplo. Opa! Deu um errinho aqui. Só um momento, eu coloquei a vírgula e deu um errinho. Bom, de volta aqui. E tinha dado um pequeno errinho por conta que eu tinha colocado uma vírgula sem querer. Vamos lá, player A, insira uma linha de 0 a 9 para atacar o player B. Então, vou colocar, por exemplo, 0, 0. Ele vai imprimir somente o 0, 0, né? Vai pegar a matriz que o player B colocou e adicionar a matriz que o player A está jogando. Então, ele vai imprimir, ó. Como aqui tinha um navio, né? Quando a gente colocou lá, o player B colocou nessa coordenada um submarino e vai marcar que eu acertei. Agora, por exemplo, se o player B tentar atacar um lugar que não tenha nenhum navio do player A, por exemplo, 08, ele vai marcar um xizinho e vai falar que eu errei, certo? Até que um dos players tenha atingido os 20 coordenadas, né, que são as 4 classes de navios, se a gente somar o tudo dá 20, 20 coordenadas distintas, ele vai continuar nesse joguinho, tá? E quando algum dos players atinge 20, né, conseguir acertar todos os navios, afundar todos os navios, ele vai imprimir, né, que um jogador ganhou, como eu tinha mostrado no meu código, um dos jogadores ganhou,
e ele vai voltar para o meu menu, caso eu queira continuar o jogo ou caso eu queira quitar o meu jogo apertando 3.